Tá, existe algum elemento crucial para você avaliar antes de empreender? É uma pergunta e tanto, né? Segue comigo que eu vou falar um pouco sobre isso. Eu sou a Ju Guimarães, eu sou do 55 Lab Co., que é um laboratório de negócios. E se você nunca ouviu falar do que é, né, não tem nem ideia, só tenta lembrar lá da sua escola, que é aquele lugar onde tem todos os equipamentos, as ferramentas e os insumos para você fazer os testes, validar ou não alguma coisa e fazer sem nenhum risco ou com menos risco e com menos custo. Então vamos lá. Essa é uma pergunta que chega aqui pra gente quase que diariamente. O pessoal acha que a gente já nasce empreendendo. É verdade, porque o empreendedorismo não é necessariamente abrir uma empresa, tá? A gente entende o empreendedorismo muito mais como uma atitude, que é aquela nossa capacidade de identificar uma oportunidade ou perceber ali uma falha e angariar recursos ou para surfar a onda ou para resolver aquele problema. E é super possível você fazer isso dentro de uma empresa, e o nome disso é intraempreendedorismo. Agora, se você está falando de empreender no sentido de abrir um negócio, ter uma empresa, aí sim tem alguns pontos que você tem que avaliar antes de começar a empreitada. Primeiro deles, cara, você realmente sabe e gosta daquilo que você, daquele mercado, daquele negócio que você realmente resolveu empreender? Por que eu estou te perguntando isso? Agora, a gente está vivendo aí uma pandemia do digital, né? Então, a galera saiu correndo, comprou todos os cursos de como você se vende pela internet, como que eu faço múltiplos dígitos, né, criando um curso de alguma coisa, como é que eu monetizo o meu conhecimento. Só que, antes disso, e muita gente não dá certo porque não tem essa primeira etapa definida, tá? Antes disso, você tem que entender o seguinte: o que você sabe fazer e qual que é o seu diferencial em relação aos outros que já estão no mercado. Dificilmente você vai ter aí uma ideia completamente inovadora e disruptiva que ninguém teve. Coisa mais engraçada é alguém chegar aqui falando: não, eu não tenho concorrente. Cara, na pior das hipóteses, você concorre pelo tempo ou pela parcela de grana da carteira do teu cliente. E aí é o seguinte, existem algumas fórmulas que não são mágicas, mas são métodos para poder entender quais são as capacidades e as habilidades que você já tem e normalmente você mesmo consegue identificar qual é aquele mercado que você gosta de fazer. E se você não conhece, tem um exercício que é muito legal, que é o exercício do Golden Circle, proposto pelo Simon Sinek. Eu vou até deixar um card aqui, já direcionado para o TED dele, se você não teve a oportunidade, veja, porque ele fala da descoberta do porquê, que é o que realmente te motiva. A gente está muito acostumado a falar do que e do como, né? Pensando assim, eu quero trabalhar com marketing digital. Tá, isso é o como. O que você vai fazer dentro do marketing digital e como você vai entregar? É um curso, é uma palestra, é uma comunidade? Você vai falar sobre, sei lá, desenvolvimento pessoal, sobre tráfego, sobre como fazer vídeos? Cara, você tem que pensar muito mais em você e o que te motiva, porque ali você vai investir grande parte da sua energia, do seu tempo e da sua grana. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, analise o mercado. De que adianta você ter uma ideia super inovadora, por exemplo, em câmeras analógicas, sendo que o mundo está digital, a não ser que você tenha ali um nicho muito específico. Tem um exemplo que o próprio Érico Rocha dá, que é a história do vendedor de selos, né? O que adianta você hoje se especializar, por exemplo, em, sei lá, colecionar selos, se não existe um mercado comprador para isso? Pense nisso. Depois você pode olhar esses exemplos dele, porque esse exemplo dele é legal. Quando você vai analisar mercado, você tem que analisar mercado em 3 perspectivas, e a gente erra muito nessa história de análise de mercado, porque a gente olha só para a concorrência. E não, você tem que olhar para o concorrente, você tem que olhar para os seus clientes e você tem que olhar para o mercado como um todo. O que é olhar para o mercado como um todo? É uma visão mais macro. Você tem que entender para onde ele está indo. Eu acho muito doido essa galera, os futuristas, né? Os futurólogos. Uma coisa é você tentar antecipar algumas mudanças que já estão em curso.
Então, a gente já sabia que havia aí uma lógica de aumento de consumo pelas capacitações online, um aumento de consumo de entretenimento em casa, de mudanças no ambiente de varejo e no ambiente de consumo no atacado. Só que a gente não pode falar como vai ser daqui a 2 anos, porque a gente não tem uma bola de cristal e sabe-se lá se não vai vir uma outra pandemia ou alguma outra questão política ou econômica que vai impactar consideravelmente os hábitos de consumo. Mas você precisa entender o que está rolando no macro mercado para entender se aonde você vai atuar tem alguma mudança já sendo prevista. Você tem que olhar seus concorrentes. Quando vai avaliar concorrente, você não vai olhar só o cara que faz exatamente igual, porque muitas vezes você vai cair nessa vala, que é uma vala perigosíssima, de falar que você não tem um concorrente. Você tem. A concorrência ela pode ser diagonal, ela pode ser transversal, ela pode ser horizontal. O que isso quer dizer? Que na pior das hipóteses, você vai concorrer pelo tempo da pessoa. E hoje, tempo é a nossa moeda mais preciosa. Sabe por quê? É a única que você não consegue devolver. Porque a grana você coloca lá para render, você investe num lugar, você imobiliza no outro. Mas o tempo, meu filho, uma vez gasto, acabou. Depois de analisar isso, você vai entender o seguinte. Você, ser humano, vai querer fazer uma eu-presa ou você vai querer uma empresa? Uma empresa é bem provável que você precise de sócios. E aí, se você ainda não casou, deixa eu te falar que arrumar sócio dá o mesmo trabalho de que arrumar um casamento. E muitas vezes não dá certo. Então, você já tem que começar a sociedade pensando em como ela vai terminar, quase como se fosse um acordo pré-nupcial. E, óbvio, assim como no casamento, você não vai encontrar uma pessoa hoje, entender que ela tem ali alguns skills interessantes e já se tornar sócia dela amanhã. Você não vai lá na balada, dá um beijo em alguém e propõe um casamento no dia seguinte. Melhor, até tem gente que faz, mas a chance de dar certo é muito pequena. Então, primeiro você vai lá, conhece, faz alguns trabalhos, por exemplo, em parceria das 2 empresas, né, com 2 CNPJs. Ah, Juliana, mas eu não tenho empresa. Tudo bem, faz com 2 MEIs. Vai lá e abre o MEI, microempreendedor individual, faz esse serviço assim, entende qual que é a dinâmica para depois você partir para o casamento. E no casamento, tenha no contrato social as regras bonitinhos de como vocês entraram e como vocês vão sair. Então vamos lá, já pensamos aqui em alguns passos. Quer entender o que você sabe e gosta de fazer? Dá uma olhada no mercado sob 3 perspectivas, que é o mercado, concorrência e cliente. Avaliar se você vai precisar de um sócio ou não. E a 4ª e última coisa aqui, que eu acho que realmente é imprescindível que você faça antes de se aventurar aí no empreendedorismo, no sentido de abrir um negócio, monte seu colchãozinho de segurança. Não adianta você querer empreender na Astora Mode. Na Astora Mode não vai dar certo. Você tem que ter um mínimo de planejamento, que é fazer aí o estudo de viabilidade do negócio. Quanto de grana você vai ter que ter guardado aqui no bolso para pagar suas contas de casa e para pagar as contas da empresa enquanto ela ainda não dá dinheiro. Por quê? Diferente do que a galera fala por aí, é super possível você fazer muita grana em pouco tempo. Até você chegar lá, existe uma curva de aprendizagem. E essa curva de aprendizagem custa dinheiro. E aí, se você não tem ideia de como fazer esses 4 pontos, eu já tenho um convite aqui. É só você ir lá no programa do Tapa na Cara, que é um programa do 55 Lab, que é um jeito de você transformar aí a sua relação com o trabalho, porque ali a gente vai te ajudar a fazer todo esse estudo de viabilidade, dar aí algumas orientações para você entender esse mercado, para você saber o quanto você vai precisar ter guardadinho para poder empreender sem ser na Astora Mode. Ou seja, hashtag na Astora Mode não, tá, gente?